Então, nós temos uma leitura clara de que o afastamento deles tem um cunho intimidatório contra todos os auditores fiscais. De fato, os dois estão sendo afastados de maneira arbitrária, injusta, tanto que a própria Corregedoria Interna, né, para um deles sequer foi indiciado e o outro é um indiciamento em cima de uma penalidade que pode gerar uma advertência, né. O processo administrativo disciplinar não terminou, né, e a decisão do ministro Alexandre de Moraes atropela esse devido processo legal e os afasta até o final do inquérito. Isso tem a função de intimidar, né, e vamos ser claros, né, que auditor fiscal depois disso vai querer mexer com os poderosos, né, autoridades. Acabaram se tornando de fato uma espécie de contribuintes intocáveis, né, e isso foi feito para amedrontar o resto do corpo funcionário. Vocês colocaram também que o Ministério Público também ele até arquivou o processo do Gilmar, que foi feito em cima dos auditores fiscais, nesse caso do vazamento. O Ministério Público se manifestou contra esse inquérito. Isso agora do Alexandre. Contra o inquérito do Alexandre, ou seja, o Ministério Público na verdade não está participando do inquérito. O inquérito tem essa anomalia, que já foi denunciado por várias pessoas e pelo Ministério Público, de que o ministro ali, ele acaba acumulando a função de acusador e de julgador. Nem foi provocado para poder... Pois é. Então, essa questão foi colocada pelo Ministério Público. Há ações judiciais propostas também pelo partido, por outros partidos políticos, pela Associação Nacional dos Procuradores da República, né? E a gente viu que começou esse inquérito em cima das fake news, daqui a pouco está se afastando auditores da Receita. E confesso assim, que para mim foi uma surpresa muito grande e de ver que 2 ministros do STF têm tamanho poder sobre né, praticamente hoje eles estão comandando o Brasil, né? Estão fazendo o nosso papel aqui de legislativo, estão fazendo papel em todas as esferas, né? Tendo aí muita manifestação de apoio, que a gente possa ter realmente uma ação. Nós vamos estar realmente fazendo essa ação em favor da Receita Federal, dos auditores fiscais. Agora, a sociedade, vocês precisam ir para as ruas. Eu sei que tem marcado uma data e vocês não imaginam a força que vocês estão tendo quando vocês vão para a rua, o que reflete aqui no Congresso. Então não acho que vocês estão indo em vão para as ruas e que não está dando efeito. Dá-se muito efeito aqui. Os novos estão se mexendo para que os da velha política comecem a se sentir incomodados, comecem a sentir ser a minoria, comecem a sentir que não ter mais os seus tentáculos aqui, conseguir intimidar. Você imagina a Receita Federal, os auditores fiscais. A gente precisa mudar esse país. Aí é o que eu falo para vocês, independente se que lado você é, se é direita ou esquerda, não importa, gente. A gente tem que combater esse trabalho que está se fazendo para poder tornar um país melhor, para que a gente possa seguir para outro patamar, quer dizer, para toda a sociedade se beneficiar do que eles estão fazendo. Eles precisam nos fiscalizar com mais critérios, mais do que o restante da sociedade. Então, se você é de direita ou de esquerda, não importa. É o momento de a gente começar a entender que a gente precisa ir para a rua, seja qual lado você esteja, né? A gente tem que estar todo mundo junto contra a corrupção e ser intolerante a esse tipo de ação que está sendo feito pelos esses ministros. Gente, boa tarde. Estamos entrando agora ao vivo. Estou aqui no Senado Federal, no meu gabinete. Estou recebendo aqui o Kleber Cabral, que é presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais. Bom, nós estamos entrando aqui ao vivo, que a gente acabou de sair de uma reunião, mas eles estiveram aqui no meu gabinete, os 2 auditores fiscais que foram afastados das funções pelo ministro Alexandre, e eu acabei escutando, tem muitas informações importantes para vocês. Fiz questão então de pedir para o Kleber ficar presente aqui, para a gente entrar ao vivo e passar com exclusividade informações importantes. Esses auditores, eles permanecem afastados. Perguntamos até questões, as consequências desse afastamento, né? Então tem uma questão importante a ser colocada, o Kleber vai colocar aqui para nós. O motivo desse afastamento, o que está sendo passado para a sociedade e passado até para a imprensa totalmente equivocada, são informações equivocadas. Com exclusividade ele vai agora esclarecer aqui para vocês. Vocês também podem fazer perguntas, se der tempo a gente vai conseguir ler e responder a vocês, tá? Mas o que é importante aqui é ser claro, sem manipulação, sem tendência absolutamente de nada, mostrando a verdade do que está acontecendo no caso dos auditores fiscais. Se a gente quer um país
diferente, nós temos que abraçar essa causa e caminhar, forçar o país para outra direção, né? Kleber, primeiro, muito obrigado por você topar, ficar aqui presente. Me senti muito prestigiado de vocês terem vindo no meu gabinete, principalmente os 2 auditores que foram afastados, e por questões de preservar a imagem dos 2, eu nem fiz questão deles ficarem aqui, e também nem vamos fazer questão de falar nomes, né, para preservar os 2. Kleber, assim, primeiro está se falando muito que tudo isso, né, a decisão do ministro Alexandre, foi por conta da Intercept ter divulgado uma suposta conversa do Dallagnol pedindo para que a Receita Federal pudesse então fazer uma investigação ao ministro Toffoli. Isso procede, não procede? O que disso é verdade, o que é fantasia disso? Muito bem, primeiro agradecer ao senador pela disponibilidade de nos receber. São de fato 2 auditores fiscais da Receita Federal afastados, que são do Estado do Espírito Santo, né? Então, primeiro agradecer a acolhida, a disponibilidade aqui do seu gabinete, né? Essa narrativa que tem sido veiculada por alguns órgãos de imprensa, de que teria alguma vinculação, né, entre esses diálogos hackeados, né, veiculados aí pela Intercept, com as iniciativas da Receita, não tem nenhum grau de realidade, né? Isso é uma cortina de fumaça que tem sido veiculado por alguns. O que a Receita fez é um trabalho regular, né, institucional, que buscou, através de parâmetros técnicos, objetivos e pessoais, né, dar o tratamento que a legislação prevê para agentes públicos, né, e especialmente as pessoas politicamente expostas. O Brasil é signatário da Convenção da ONU contra a Corrupção. Ele está vinculado às recomendações do GAFI, que é o Grupo de Apoio Financeiro, né? Então cabe ao fisco e aos outros órgãos de controle do país, de fiscalização, de fato ter uma maior vigilância sobre determinadas autoridades públicas de relevo que, por ocuparem tais cargos, estão potencialmente mais sujeitos ao cometimento do crime de lavagem de dinheiro e corrupção. Nessa reunião me disseram o seguinte, que deu início a quase 800, né, deu início assim, ao trabalho a quase 800 mil funcionários públicos, né? Começou o levantamento sobre isso e chegou a 133 funcionários públicos que estavam com a possibilidade de alguma irregularidade, quer dizer, nem estava sendo comprovada nenhuma irregularidade. Iria se iniciar, né, uma investigação, um estudo mais aprimorado. O que me questiona, assim, houve perante os próprios auditores algo particular, pessoal, como é que é isso, assim? Porque as pessoas têm a dúvida se foi pelo nome, viu que tem um ministro, então vamos para cima para poder enfrentar o ministro, ou é pelo CPF, que eu tenho até dito, né? CPF não tem foto, não tem número, né? Exato. E como é que é isso para vocês, assim, né? Então, existem os parâmetros técnicos, né? Não tem CPF de ministro, não tem CPF de pessoas que não detêm essa condição. De fato, a Receita tem um olhar impessoal, isso foi bastante esclarecido pelo ministro Alexandre de Moraes na resposta que a Receita Federal prestou, né? E diversos parâmetros, que ali não teve sequer ação humana, a não ser a definição desses parâmetros, chegou-se a esses 133 selecionados, que seria uma primeira amostragem. A partir daí, sim, os auditores que atuam na área de seleção e programação, aí eles iriam verificar caso a caso, e desses 133, muitos casos seriam arquivados sem nem início de fiscalização, porque de fato iriam ser verificados que não havia nenhum indício de infração. E mesmo para os demais, é apenas nesse momento um indício de infração tributária, a fiscalização seria ali aberta e o contribuinte vai ter toda a condição de fazer as provas. O inusitado da questão é que de fato acabou tendo um vazamento de informação em fevereiro desse ano do ministro Gilmar Mendes, né? Em razão disso, a Corregedoria da Receita Federal abriu, né, por iniciativa própria, abriu um procedimento disciplinar. E ali foi possível verificar, porque os sistemas da Receita têm uma série de controles, né, que de fato aquele documento foi impresso, e existe um código de autenticação, né, foi impresso por um outro contribuinte, né, então, e é através desse documento que foi levada a informação para a imprensa. Então, o próprio relatório da Corregedoria fala que não houve dolo em nenhuma das ações desses 2 auditores fiscais afastados. A própria Corregedoria diz isso, e quem levou isso para vazamento foi um terceiro contribuinte, e não nenhum dos 2 auditores. Então, o fato é que
a ocorrência do vazamento não deve de maneira nenhuma impedir o prosseguimento das fiscalizações, nem desse ministro e nem de nenhum dos outros 130 fiscalizáveis. Um fato importante que vocês colocaram aqui, que foi uma surpresa, é que esses dois auditores fiscais que foram afastados pelo ministro Alexandre de Moraes, inclusive não estavam nessas investigações agora, né? Sobre o Toffoli, né? Ele não estava nem participando disso, né? Não, já não estava. Foi penalizado por quê, então, assim? Então, nós temos uma leitura clara de que o afastamento deles tem um cunho intimidatório contra todos os auditores fiscais. De fato, os dois estão sendo afastados de maneira arbitrária e injusta, tanto que a própria Corregedoria Interna, né, para um deles sequer foi indiciado e o outro é um indiciamento em cima de uma penalidade que pode gerar uma advertência, né? O processo administrativo disciplinar não terminou, né? E a decisão do ministro Alexandre de Moraes atropela esse devido processo legal e os afasta até o final do inquérito. Isso tem a função de intimidar, né? E vamos ser claros, né? Que auditor fiscal depois disso vai querer mexer com os poderosos, né, autoridades? Acabaram se tornando de fato uma espécie de contribuintes intocáveis, né? E isso foi feito para amedrontar o resto do corpo funcionário. Vocês colocaram também que o Ministério Público também ele até arquivou o processo do Gilmar, que foi feito em cima dos auditores fiscais, nesse caso do vazamento. O Ministério Público se manifestou contra esse inquérito. Isso agora do Alexandre. Contra o inquérito do Alexandre, ou seja, o Ministério Público na verdade não está participando do inquérito. O inquérito tem essa anomalia que já foi denunciada por várias pessoas e pelo Ministério Público, de que o ministro ali ele acaba acumulando a função de acusador e de julgador. Nem foi provocado para poder... Pois é. Então, essa questão foi colocada pelo Ministério Público. Há ações judiciais propostas também pelo partido, por outros partidos políticos, pela Associação Nacional dos Procuradores da República, né? E a gente viu que começou esse inquérito em cima das fake news, daqui a pouco está se afastando auditores da Receita, e muito grave, suspendendo as fiscalizações. Foram absolutamente suspensas todas as fiscalizações relacionadas a essa equipe especial. É um trabalho institucional do órgão, não é meia dúzia de auditores que resolveram, né, fazer nenhum tipo de perseguição. É uma atividade institucional do órgão que de repente ficou taxada como uma espécie de desvio de finalidade. Isso tinha alguma ligação com o trabalho que o ministro Sérgio Moro estava fazendo no combate no trabalho à Lava Jato? Era um trabalho paralelo da Receita Federal com a Lava Jato, ou é um trabalho independente, separado da Receita Federal? Esse trabalho, que é da nota COPS 48, ele não tem nenhuma relação com as Lava Jato ou outras operações. O que acontece? A Receita, de fato, ela aprendeu com as grandes operações, ela passou a entender que ela tinha que ter uma postura não apenas reativa, mas que ela tinha que ter realmente esse olhar diferenciado sobre as pessoas politicamente expostas, sobre os agentes públicos, né? Mas acabou trombando com alguns CPFs poderosos e está aí bastante sofrendo aí as consequências disso. A gente espera que a sociedade, né, que o Congresso Nacional tenha o respaldo necessário para a atividade dos auditores fiscais, do órgão, porque eu tenho certeza que os brasileiros querem um fisco republicano, né, um fisco que não trate CPFs diferentes. Tenho certeza que o meu deve estar lá no meio e deve estar, e tem que estar, né? Nós somos todo mundo sujeito, somos funcionários públicos, temos que ter aí a responsabilidade sobre a verba pública. Eu acho que é isso que a sociedade pediu nessas últimas eleições, essa renovação. A sociedade já não está aguentando mais essas corrupções e o movimento desses poderosos que ainda querem continuar dominando o Brasil. Eu acho que a gente não pode se colocar como refém, a gente tem que estar se movimentando, se mexendo. Eu tenho certeza que por conta disso, eu também vou sofrer muitas represálias, eu tenho certeza disso. Eu espero que os outros senadores se unam, nós possamos estar juntos para poder não só dar esse respaldo à Receita Federal, aos auditores, para continuar fazendo o que eles estão fazendo, porque quem não deve não teme, e mostrar para a sociedade que aquele Brasil, a forma que se tinha antes, acabou e precisa acabar. Se não acabou, a gente precisa seguir para um caminho que ele precisa acabar. Assim, nós vamos fazer um pedido estamos aqui com um requerimento de uma audiência pública, nós vamos chamar aqui algumas entidades, algumas autoridades, para poder também estar se explicando e falando sobre isso. A gente precisa tornar claro para toda a sociedade o que vocês estão sofrendo, né, de forma que nunca poderia imaginar que a Receita Federal um dia poderia estar refém de uma situação como essa. Te confesso, assim, que para mim foi uma surpresa muito grande e de ver que
2 ministros do STF têm tamanho poder sobre praticamente hoje eles estão comandando o Brasil, né? Estão fazendo o nosso papel aqui de legislativo, estão fazendo papel em todas as esferas, né? Tem mais alguma coisa que você queria colocar, tornar público aqui que ainda não está sendo esclarecido, que a sociedade precisa saber, que a gente precisa... sobre a posição do Bruno Dantas, como é que ele está se posicionando sobre, que é o ministro do TCU? Como é que ele está se posicionando sobre isso? Ele está ajudando, não está ajudando? Ou você prefere não tocar nesse assunto e eu toco nesse assunto? Não, eu posso posicionar o seguinte, que logo no dia seguinte da decisão do Alexandre de Moraes, a Receita também recebeu uma determinação do ministro Bruno Dantas do Tribunal de Contas, determinando que a Receita entregue para o TCU todos os processos dos últimos 5 anos de fiscalização sobre altas autoridades da República, Executivo, Legislativo e Judiciário, e pediu também o nome e matrícula de todos os auditores fiscais que fiscalizaram essas pessoas ou acessaram dados fiscais. É mesmo? Isso então, claramente para também continuar intimidando o trabalho de vocês. Constranger e intimidar. E a gente se pergunta se o Tribunal de Contas tem esse papel, porque ele não é corregedoria, não é Ministério Público. Agora, uma outra questão, assim, até onde eu sei, são 5 anos que, caso você até esteja devendo à Receita Federal, passou 5 anos, caduca, cai, você não deve mais nada, e é muito provável que, estrategicamente, eles vão querer conduzir isso para passar os 5 anos, para depois não ter nem como legalmente se fazer nada, né? Você acredita que isso é? Pois é, o inquérito ele foi prorrogado por mais 180 dias, ou seja, vai passar o final do ano. E, de fato, essa suspensão das fiscalizações tem esse efeito. A decadência ela é fatal, ou seja, se a Receita não constituiu o crédito tributário agora relativo a fatos de 5 anos atrás, acabou. O contribuinte se deu bem e o Estado brasileiro se deu mal. Vou estar aqui, ó. Estou recebendo aqui a informação da equipe que está aqui gravando, que nós estamos tendo aí muita manifestação de apoio. Que a gente possa ter realmente uma ação, nós vamos estar realmente fazendo essa ação em favor da Receita Federal, dos auditores fiscais. Agora, a sociedade, vocês precisam ir para as ruas. Eu sei que tem marcado uma data e vocês não imaginam a força que vocês estão tendo quando vocês vão para a rua, o que reflete aqui no Congresso. Então, não acho que vocês estão indo em vão para as ruas e que não está dando efeito. Dá-se muito efeito aqui. Os novos estão se mexendo para que os da velha política comece a se sentir incomodados, comece a sentir ser a minoria, comece a sentir que não ter mais os seus tentáculos aqui, conseguir intimidar. Você imagina a Receita Federal, os auditores fiscais. A gente precisa mudar esse país. Aí é o que eu falo para vocês, independente se que lado você é, se é direita ou esquerda, não importa, gente. A gente tem que combater esse trabalho que está se fazendo para poder tornar um país melhor, para que a gente possa seguir para outro patamar, quer dizer, para toda a sociedade se beneficiar do que eles estão fazendo. Eles precisam nos fiscalizar com mais critérios, mais do que o restante da sociedade. Então, se você é de direita ou de esquerda, não importa. É o momento de a gente começar a entender que a gente precisa ir para a rua, seja qual lado você esteja, né? A gente tem que estar todo mundo junto contra a corrupção e ser intolerante a esse tipo de ação que está sendo feito pelos esses ministros. Agora, sabemos que o ministro Gilmar Mendes, a qual também já fiz um pedido de abertura de impeachment contra o ministro Gilmar Mendes, e o próprio presidente do STF está aí também foi colocado aí, caiu na malha fina, até a sua esposa também caiu na malha fina. Então, quem não deve não teme, que se coloque, se apresente para a Receita, para os auditores, e pronto, se tiver alguma coisa que deixou de se colocar, que se paga essa diferença, ou quem não deve não teme. Então, para mim, uma atitude como essa, arbitrária como essa, está deixando claro que os ministros estão devendo alguma coisa, né? Não estou falando de valores, não, estou falando de ética mesmo, né? De exemplo, exatamente. Te agradeço, Kleber, pela sua presença aqui, muito obrigado pela confiança. Eu continuo aqui solidário aos 2 fiscais que estão afastados, que tem famílias que não sabem se vão continuar recebendo seu soldo ou não para poder manter a sua família, estão preocupados com isso, que isso pode carregar para mais 5 anos, quer dizer, eles podem ficar durante esses anos todos no limbo, quer dizer, tendo um problema
familiar, tendo um problema, isso porque estavam fazendo um trabalho para tornar o país melhor. Ou a gente se junta agora e ganha força e começa a mudar esse cenário, ou eu não tenho outra solução, a gente tem que se juntar para mudar esse cenário. Não vou dar outra opção, porque eu não quero nem pensar na outra opção. Kleber, obrigado, conte comigo, vamos caminhar junto aí, tá? Obrigado.